certeza. A gente tem o Instagram da Academy, né, que é @AvenueAcademy, tem um underlinezinho no final, mas é @AvenueAcademy, vai ser fácil de achar. No site da Academy, no site da Avenue, tem a parte falando da Academy apresentando, tem banner lá apresentando. Se você clicar na parte de Avenues, que é onde a gente tem a produção de conteúdo, também apresenta a Academy ali. Nas nossas redes sociais, né, minha e do Fábio principalmente, que somos os principais professores, a gente fala o tempo todo. O meu Instagram é @mel com 2 L's de Lor, como se fala o meu sobrenome. Isso. E então assim, a gente está falando sobre isso o tempo todo. E aí, em todas essas redes tem tanto o link de pré-matrícula para quem está entrando na fila de espera, quanto quando a gente lançar, a gente vai pegar todo mundo que está na fila de espera e anunciar para eles em primeira mão. Ah, legal. E valores? É uma coisa que todo mundo quer saber. Lógico, totalmente normal, assim. A gente veio para ser democrático mesmo, é um valor quase que simbólico. Custa R$ 59,90 por mês. Tem conteúdo toda semana, né? Quando você acessar a Academy pela primeira vez, você pode ver tudo que está retroativo, não tem problema nenhum. A gente não faz essa distinção, assim, né? Então você vai talvez entrar com 30 aulas, talvez você entre com 80 aulas, não sei em que momento você vai entrar, né? Ou ouvir esse podcast. Mas tem todas as aulas ali para trás e toda semana sobe uma aula nova, pelo menos uma aula nova. Depende do que acontecer no mercado, né? É verdade. Espero que não aconteça muitas coisas, Mel. Nosso coraçãozinho não aguenta muito aqui, não. Não, pois é, isso é verdade. Mas assim, uma coisa que eu acho muito legal no mercado financeiro é que a gente fala que é never boring. Nunca é entediante, assim. Todas as vezes que eu preciso aprender alguma coisa, às vezes é uma coisa totalmente teórica, antiga, sabe? Que eu tô ali quebrando a cabeça. Tem dia que junta pessoas altas da Avenue, assim, para debater, porque eu levanto sei lá, como é que funciona o detalhe do índice, não sei do que eu tô pesquisando e não tô encontrando. Aí daqui a pouco vira uma discussão enorme, assim, tem um monte de gente conversando sobre aquilo e a gente tá sempre aprendendo alguma coisa nova. Mesmo quem trabalha no mercado há muito tempo tá aprendendo alguma coisa nova. Então, mesmo que seja coisas teóricas e atemporais, digamos assim, quanto coisas que acontecem no mercado. Há quanto tempo você não tinha um short squeeze? Quando é que você vai explicar o que é isso? Sabe? Então, assim, oportunidade de explicar esse tipo de coisa. Tem sempre muita coisa para aprender. Inclusive quem trabalha, né? Entre os analistas provavelmente tem visões diferentes, né? De uma determinada ação, alguma coisa. Ou não, eles sempre concordam? Não, nem um pouco. Assim, na Academy a gente não tem muito conteúdo de análise, né? A gente tem conteúdo bem educacional mesmo. Justamente para você fazer a sua análise. Para isso. E aí, mas sim, os estrategistas discordam entre si, um tá mais analisando gráfico, um olha mais para frente, outro olha mais para trás, né? Assim, claro que o que aconteceu no passado nunca vai ser garantia de futuro, mas alguns olham para trás, outros olham para frente, né? Então, enfim, a gente sempre aprende. Mas o que importa é como a Academy tá trazendo, né? É a base. Eles têm a base, por mais que tenham opiniões diferentes. Exato. Por mais que eles tenham opiniões diferentes, os dois sabem analisar uma empresa, né? Então, qual vai ser a minha função e do Fábio, no caso, ou dos nossos professores convidados, porque o estrategista também vem da aula, mas como convidado. Vai ser justamente ele te explicar o que é um PI. O que é aquilo ali? O que é aquele número? Como é que se chega naquela conclusão? Por que aquele número é mais ou menos importante do que o outro? Né? Então é mais nesse sentido. Agora, se eu vou te dizer se a empresa X é melhor do que a empresa Y, você chega à conclusão. Vou te ensinar a fazer análise. Entendi. E antes da gente fechar esse conteúdo da Academy, você comentou, né, no comecinho, que também tem uma parte educacional que não ajuda, mas acho que auxilia de como que é o processo para a pessoa, se ela quiser mudar eventualmente para os Estados Unidos e trabalhar no mercado financeiro. Tem alguma questão relacionada a isso? Ajuda também? Porque eu sei que as certificações são um pouquinho diferentes, né? Eu conheço um pouco, mas não tanto, enfim. Mas vai ajudar bastante também o conteúdo que vai ter ali? Vai, se não tivesse isso, não seria eu fazendo. Se eu sofri tanto para tirar a minha licença, eu acho que a coisa mais justa que eu poderia fazer é devolver isso, né? É entregar para o mundo a ajuda que eu não tive, né? Então, assim, a gente tem aulas que... Tem uma aula específica que explica os tipos de licença, né? Que são, para você ser um broker é a licença tal, para você ser um advisor é a licença tal.
E aí a gente vai explicando cada uma delas, como é que faz para você se matricular, quantas questões são, quanto que você precisa para passar, né? A gente deixa o link lá de matrícula do órgão regulador para você fazer a sua prova. E assim, a maior parte do conteúdo que cai nessas licenças são os conteúdos que a gente dá na Academy. Muitas vezes, mas assim, perdi a conta de quantas vezes eu fiz isso, abri o livro da minha licença e fui lá olhar um detalhe para escrever uma aula, sabe? Como é que funciona tal coisa? A licença nada mais é do que isso. Ela te obriga a ter uma resposta bem teórica, assim, bem... o que você faria nessa situação? Qual que é a diferença disso para aquilo? Sabe? Então, a licença ela é muito, muito educacional. E aí os conteúdos da Academy, bem ou mal, estão te ensinando a passar na licença, né? Na verdade, o que eu acho incrível é exatamente isso. Eu, por exemplo, que trabalhei em bancos de investimento e tudo mais, e vim para esse lado de educadora, meu maior desafio foi a comunicação. De eu tirar todos os meus vícios de mercado. Isso eu comentei uma vez com o Gui e o Will, né? Porque quando você conversa com eles, daí eu tava conversando e eu falei, não vamos usar essa palavra, vamos pegar outra, a gente explicar porque as pessoas não estão, né? E você, ainda que não veio do mercado, você traz uma visão melhor ainda, né? Porque você tava totalmente fora dessa bolha ali. E as pessoas acho que se sentem igual você. Elas podem até não trabalhar, mas elas se sentem igual você. É uma bolha totalmente fora do mercado para entender de uma coisa que você não sabia nada. Não, eu não sabia nada. E assim, eu evito ao máximo falar financeirês. Sabe, eu acho que todas as vezes que você está falando financeirês, digamos assim, você está indo para uma zona de conforto que a pessoa não entende, sabe? É uma zona de conforto para o profissional, mas para o cliente, para o aluno que seja, não é legal, né? Então acho que a gente precisa falar o mesmo idioma, primeiro para você conseguir fazer o seu cognitivo, né? Você fazer a sua linha de raciocínio e entender o que eu estou te falando. E assim, a gente dá exemplos tão simples quanto... eu me lembro que eu estava explicando uma vez na aula sobre índice. E aí tem aquela porcentagem, tem aquele monte de ponto, como é que funciona aquilo. E aí eu falo, olha, essa parte aqui é um número índice, você não precisa olhar para isso daqui. É como Celsius e Fahrenheit. Quem determinou que a temperatura do corpo é 37 e não 220? Sabe, esse tipo de coisa você não precisa olhar. Isso aqui deixa que só quem trabalha no mercado vai olhar, se é que ele vai olhar, entendeu? Se é que ele vai. Pode ser que ele fale um monte de financeirês e ele mesmo não saiba do que ele está falando. Mas enfim. E aí essa parte aqui, não precisa olhar. Isso aqui é tipo um número índice, é tipo Celsius e Fahrenheit. Às vezes eu dou esses exemplos, sabe? Isso aqui, na hora de explicar um ETF, a gente explica uma cesta de frutas. Aí dentro de uma cesta de frutas tem determinadas coisas ali. Tem uma pessoa que seleciona as frutas que estão ali dentro. Essa é uma forma honesta de explicar o que é um ETF, entendeu? E não, é um fundo negociado em bolsa de índice, não. Dificultar pra quê, sabe? Não, e já dá até sono, né? Exato. E assim, eu acho que quando a gente fala muito de financeirês, anda na direção contrária do que a gente quer. Se a intenção é democratizar e ter um papo reto e te ensinar, poxa, eu vou te ensinar falando um idioma que você não fala, sabe? Não faz sentido. Afasta as pessoas, né? Afasta, cria uma barreira, cria um pouco de arrogância, né, de prepotência. A intenção não é essa, não. Eu conto mesmo, olha, eu era designer. Na minha faculdade eu escolhi material, eu escolhi cor, não estudei índice nenhum. Não estudei juros, não estudei nada. Então se eu conseguir aprender, você também consegue, deixa eu te ensinar, sabe? É incrível, essa história é muito bonita, parabéns. Parabéns mesmo. E você tem algum recado final para você deixar para o pessoal em relação a isso, em relação ao conhecimento e também ao Avenue Academy? De recado final, eu acho que eu diria isso. O mercado financeiro, ele é muito mais sobre como você se comporta do que o que você sabe, né? Então, se você souber agir com as suas emoções, né? Ou saber controlar as suas emoções e pensar e lidar melhor com aquilo, você vai possivelmente muito mais ter sucesso, né? Do que se você ficar nervoso ou alguma coisa assim. E eu acho que o conhecimento é justamente quem é que vai te dar essa tranquilidade para tomar uma decisão, né? Ou tomar a decisão de ficar parado, que também é interessante. Então, acho que esse seria o meu recado, assim, para você sempre estudar, se informar, se conhecer, né? Lidar com seus investimentos, porque, cara, é muito menos complexo do que as pessoas pintam por aí.
Com certeza, eu adorei sua dica. Muito boa. E ela, gente, ela foi papo reto mesmo. Falou a verdade. As pessoas têm medo de falar isso, mas Mel foi papo reto aqui. Eu acho bem isso, sabe? Quando falam muito financeirês é porque tá maquiando um monte de coisa, sabe? Parece bonito. Pra parecer bonito, pra parecer coisa de rico, difícil, milionário. Não. É bem mais simples do que você pensa, sabe? Tem muito conflito de interesse, então a ideia de democratizar os investimentos, democratizar o investimento internacional, ela é bem ousada, digamos assim, né, em relação ao mercado brasileiro. Mas ela é muito honesta de oferecer para o mercado brasileiro, para o brasileiro, o que tem de melhor no mundo, né? Então, se a gente já consome o tempo todo, se a gente olhar ao nosso redor agora e a gente olhar quantas marcas são cotadas em dólar, eu acho que isso te dá uma noção do quanto que o dólar influencia na sua vida. E aí, se você olhar para sua carteira e olhar quantos dólares estão entrando ali, você vai ver a disparidade disso, entende? Então, assim, se a minha vida já está cotada em dólar, será que não faz sentido que eu também tenha rendimento em dólar? Possivelmente sim, né? Então, eu acho que a ideia é essa, é trazer um papo reto, honesto, claro, sem financeirês nenhum. Perfeito. Adorei o nosso bate-papo, Mel, gostei bastante. Acho que o pessoal vai aprender bastante. Bom, então espero que vocês agora saiam desse podcast e se inscrevam na Avenue Academy. Eu já sou ali aluna, né? Aluna da lista de espera, coloquei lá desde o primeiro dia que a Mel postou. Tenho acompanhado as lives, acho super interessante. Afinal, como a Mel disse, conhecimento. Todo dia a gente aprende um pouco. E mesmo quem trabalha no mercado financeiro, escutar o próximo é muito interessante para ver a forma que ele explica, como ele coloca, porque também abre a nossa mente, principalmente quem está ali na mídia, eu, por exemplo, aqui na rádio, que a gente está, querendo ou não, influenciando e educando as pessoas, então eu tenho que buscar educar da melhor forma, né? Alinhado ali com todo mundo, às vezes até abrindo a cabeça para explicar alguma coisa de uma maneira diferente. Então, obrigada, Mel. Eu acho que o seu trabalho não é nem só para os investidores, mas também é para quem está passando a mensagem de como investir no exterior. Ai, que legal, que feedback legal. Muito obrigada, Bruna. A gente também aprende muito com você, com o seu podcast. E é isso, saber não ocupa espaço, né? Então, quanto mais a gente souber, melhor, a gente mais amadurece em relação à vida e aos nossos investimentos. Então, todo mundo tende a ganhar. Exatamente. E para quem quiser, antes de finalizar, né? Mas agora já vou finalizar mesmo. Entra lá no @BruAleman. A Mel já passou dela. Mel, repete só o @ pro pessoal saber. @Mel com 2 L's, Dilor. DILOR. Tá bom. E o pessoal lá pode encontrar no @BruAleman, vocês podem encontrar como abrir a sua conta em dólar, já com o link, e também todos os links de onde você consegue pesquisar todas as suas ações, os seus ETFs, os fundos imobiliários, que são os REITs, e já vou colocar também o link da Avenue Academy, que vai ser importante para todo mundo. Boa. Obrigada, viu, Mel? Obrigada mesmo. E espero receber você de novo aqui. Obrigada a você, obrigada pelo convite, obrigada pelo tempo de quem ouviu a gente até aqui. E a gente te espera na Avenue Academy. Ai, ótimo. Um beijo, pessoal. Até a próxima. Beijo, até. Você ouviu Investindo na Gringa, com Bruna Aleman. Oferecimento Avenue Banking. Sua vida financeira global e em dólar. Saiba mais em avenue.us.